Queridos irmãos, a solenidade de hoje, desses grandes cofres, desses pilares da igreja, nos dá então a ocasião de nós olharmos para o ser humano. E no ser humano, nós olharmos para duas realidades presentes no ser humano. Então, olhemos para as duas realidades que se encontram em nós. No primeiro momento, aquilo que nós temos necessidade, mas depois aquilo que nós fazemos como uma voluntariedade. Então, o primeiro aspecto, necessário. O segundo momento, aquilo que é voluntário. Necessário nós termos uma fé, uma vez que nós fomos batizados, uma vez que nós somos chamados de cristãos. Então é necessário nós então termos uma fé. Mas que fé é essa? Que negócio é esse? Como nós compreendermos essa questão de fé? Então, olhando para esses dois cofres, como eu dizia, para esses dois homens da igreja, nós descobrimos uma coisa simples, óbvia, mas muitas vezes nos passa despercebido e às vezes o mundo vive como se não fosse assim. A fé católica, ela é uma fé que está fundamentada nos apóstolos. A fé católica é uma fé apostólica. A fé católica não está simplesmente alicerçada num livro. Ora, o islamismo é assim. Eles apresentam um livro, que é o Alcorão. Ali eles fundamentam a sua existência. Mas percebam que quando os apóstolos eles pregaram a boa nova, quando eles anunciaram, exortaram os fiéis, o Novo Testamento não existia. O Antigo Testamento estava lá, mas como um livro, mas não canônico. Foram os apóstolos iluminados, guiados pelo Espírito Santo, que viria muito mais tarde. O Espírito estava presente desde sempre, mas não havia sido revelado. Foi nesse momento, à medida que eles anunciavam, à medida que eles pregavam, à medida que eles testemunhavam, aquilo que os olhos viram, aquilo que as mãos apalparam, aquilo que nós encontramos lá na primeira carta de São João, aquilo que vimos, nós vô-lo anunciamos. E os apóstolos viram Jesus. E a partir desse momento, nesse conceito apostólico, é que a igreja foi sendo alicerçada, aonde o fundamento principal da igreja é a pessoa de nosso Senhor. Repito, não simplesmente um livro. Foram esses apóstolos que depois deram a canonicidade, ou seja, outras palavras, né? Eles deram uma veracidade, autenticaram que aqueles profetas, aqueles patriarcas, aquele povo de Deus, eles tinham a verdade, eles continham a verdade. Então, olhando para esses cofres, nós vamos olhando para a nossa história, vamos olhando para aquilo que nós professamos. A cada final de semana nós levantamos dos nossos lugares e nós dizemos algo, chama profissão de fé. Pois bem, é essa profissão de fé
que os apóstolos nos concederam. Se eles não tivessem existido, nós não seríamos dignos de sermos chamados cristãos. Isso então é uma necessidade nós termos, uma vez que nós professamos uma fé, uma vez que nós dizemos que nós somos católicos. Porém, nesse primeiro momento da necessidade, talvez nós estamos, hoje em dia, assimilando aos primeiros cristãos. Quando o cristianismo nasceu, os primeiros cristãos, aqui no Ocidente, era uma grande minoria. Parece redundante, né? Parece até contraditório, mas era uma grande minoria. Eram poucos. E eles não conheciam a fé. Agora, hoje, também existe uma minoria, mas com uma particularidade. Essa pequena parcela micro que está presente, que somos nós. Essa pequena parcela não é que não conhece a fé. Conhece a fé, mas não vive a fé. Muito pelo contrário, talvez uma vez tido como cristãos, quase que profanam a fé, ridiculariza a fé, vira as costas para a fé. E depois ainda fala que é uma pessoa de fé. Então, nesse primeiro momento da necessidade, esses corféis nos exigem que nós façamos um exame de consciência e nos perguntemos: qual é a fé que eu professo? Porque pode ser qualquer tipo de fé, menos uma fé católica, apostólica, romana. Isso eles nos mostram, isso eles nos indicam. Mas esse é o primeiro aspecto do ser humano. Também não fica somente na necessidade. Existe uma voluntariedade, como eu dizia, né? Um ato voluntário. Esse ato voluntário é aquilo que a liturgia nos apresenta, nos proporciona. O ministério dos anjos. Creio que as leituras, elas nos poderiam ter vários viés, vários caminhos a nós, assim, aprofundarmos. Mas o que me chamou a atenção, a mim, Padre André, foi o ministério dos anjos. Pois, observem, a primeira leitura, o autor dos Atos, Lucas nos fala que Pedro, Cefas, estava na prisão, por N motivos. Talvez um dos motivos era porque ele anunciava e propagava a fé. E como que as pessoas não queriam viver a fé, então aprisionaram, prenderam esse homem. Pois bem, esse homem, uma vez estando ali no cárcere, o anjo do Senhor o libertou. A segunda leitura, nós víamos a pessoa de Paulo na sua carta, e tudo indica, diz os teólogos, que quando foi escrita essa carta, Paulo, ele se encontrava na prisão. E ali Paulo vai dizer que Deus estava com ele, a favor dele, e ajudou ele. Esse Deus é anjo. Porque talvez nós não merecemos vê-lo. E na maioria das vezes, Deus é Deus. Mas na maioria das vezes, nós não entendemos as ações divinas. Muitas vezes nós não vemos o que Deus faz, mas os anjos são os nossos companheiros.
desde o nascimento, desde o nosso berço, até o nosso esquife, até o nosso caixão, esse momento, essa peregrinação que nós fazemos aqui na terra, nós somos ladeados com um protetor, com um amigo melhor, com um irmão, com aquele que nos ajuda, nos auxilia. Foi isso que nós ouvíamos também no Evangelho, quando Pedro, novamente Pedro, ele está diante do Senhor, e o Senhor fala: o que dizem os homens que eu sou? E ali vem as respostas, né? E depois Jesus dirige para ele e fala: e vós, para vós, quem sou eu? E Pedro dá a resposta. Depois daquela resposta de Pedro, Jesus fala: feliz és tu, Simão. Feliz, Macário, bem-aventurado. Essa felicidade só foi possível Pedro dizê-la porque o anjo suscitou essa resposta a ele. Se nós temos o hábito, né, de ler sempre a liturgia das horas, de rezar a liturgia das horas, todos os domingos nós vemos diante de nós o Salmo 91. Talvez na sua Bíblia, Salmo 90. Mas ali naquele salmo diz uma grande verdade. Talvez é um salmo muito conhecido, talvez pouco vivido. Mas o salmo diz assim: o Senhor ordenou, mandou. A palavra que está lá no hebraico é savá. Então está muito bem traduzido. A palavra savá, traduzida, é ordenar. Então o Senhor ordenou que os seus anjos lhe guardassem em seus caminhos. Então notem que os anjos, eles estão intercedendo por nós, eles estão oferecendo as nossas orações a Deus, mesmo quando nós estamos no pecado, mesmo quando nós estamos pecando, o nosso anjo não afasta de nós, o nosso anjo está ali, está conosco, mesmo ocasião pecaminosa, ele está ali. Porém, ele não age em nós. Ele queria, ele quer agir, ele quer fazer com que nós sejamos movidos não pelo nosso raciocínio, pela nossa massa encefálica, chamada cérebro. Não, ele quer nos conduzir com a luz que vem do alto. Mas às vezes nós não permitimos, às vezes nós não reconhecemos, às vezes nós não identificamos que ele está ali, que é uma realidade apenas de criança, né? É uma realidade apenas de pessoa que não tem entendimento, que não tem compreensão. Então isso é uma lereia, né? E nós talvez esquecemos que nós temos um grande aliado conosco. E não só, nós temos também apóstolos conosco. A visão que me vinha quando eu preparava a homilia é uma visão de um estandarte. Vocês conhecem estandarte? Creio que sim. Estandarte nada mais é do que uma bandeira que está em movimento com o vento. Então aquele estandarte, aquela bandeira que está ali, ela é fixada numa haste retilínea, uma haste muito aguda, muito retinha, mas é uma haste que está alicerçada no chão. Nós poderíamos dizer numa terra, num concreto, né? Essa haste chama São Pedro. Esse baluarte chama São Paulo. Pedro que está alicerçado, fixo, cravado na terra sólida, que chama fé. Fé cristã. Esse baluarte, essa bandeira que balança, né,
toda imponente, toda bela, é a pessoa de Paulo, aquele que era eloquente, doutor, mestre, aquele que tinha uma eloquência no falar. Porém, essa bandeira, por mais intempérie que esteja naquele momento, por mais ventos que movam ela, ela não se abala, ela não cai no chão, porque ela está firme na haste. A sua fé, a minha fé, está alicerçada aonde? A minha e a sua fé. Diante das intempéries da vida, nós temos diversos problemas, grandes, pequenos, macros e micros, mas diante desse momento que nós estamos vivendo, 2022, sei lá qual é a sua realidade, né? Mas diante desse momento, aonde está alicerçada a sua fé? Que no dia de hoje nós possamos recorrer a esses dois corféis e pedir para eles, para Pedro, aquele homem rude, pescador, rústico, mas aquele que professou a fé. Para Paulo, aquele homem que tinha uma eloquência, aquele que era perseguidor, que viveu com Jesus, mas não conheceu Jesus. Interessante, né? Ele viveu no mesmo tempo de Jesus, mas não conheceu Jesus. Muito pelo contrário, ele condenava quem seguia Jesus. Que nós possamos pedir, portanto, para São Pedro e para São Paulo, que mande para nós miríades de anjos, para que tenhamos a nossa fé alicerçada.